com você antes de começar ali o estudo bíblico, tá bom? Nós temos aí, a equipe está sempre servindo. Se você tiver dificuldade de encontrar o texto, Malaquias é o nosso último livro aí do Velho Testamento. Um pouquinho antes de Mateus, você tem esse livro. Malaquias capítulo 3. Esse assunto, queridos, antes que mais nada, eu quero dizer para você que é um assunto de fidelidade. Fidelidade. Eu sempre gosto de avisar isso. Nenhum pastor desta igreja vai na sua casa atrás de dízimo. Pode ficar tranquilo. Nunca você vai ver isso. Isso é uma questão entre eu e Deus. Você precisa decidir ser fiel. O que a gente tem feito nesse projeto, já tenho falado isso para você todos os dias. A gente se preocupa com a parte mental, física e espiritual. Nós aqui nesses dias que estamos, já a 25ª noite, nós temos falado para você de saúde física, saúde espiritual, porque a gente quer um bem para você. Esse projeto veio para ajudar você nesse sentido. E a gente tem passado temas da Bíblia para você. Todos encontraram? Diga amém. O texto está, capítulo 3, a partir do verso 6. Tá bem? Me acompanhe, por favor. Porque eu, Senhor Deus, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Primeira coisa, Deus não muda. Põe isso na sua mente. Eu já expliquei para você que coisas interessantes, como Deus não quer do jeito dele, não é a oferta de Caim. Tem que ser o cordeiro, do jeito que Deus pede. Tem gente que dá apenas 5 reais de dízimo, quando era para ser 10. Esse não é aceito por Deus. Ele não está pedindo nem 11 e nem 9. Ele está pedindo 10. Entenda isso, é a vontade de Deus. Ele não muda. Ele não muda. Então, e ele tem misericórdia de nós. Olha a sequência do texto. A partir do verso, vê comigo o verso 8. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta hoje à noite. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me rouba vós a nação toda. E ele faz um apelo aqui, no verso 10. Trazei todos os dízimos para onde? A casa do... Você sabe onde é esta casa? A igreja. Bom, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Isso não é comida material, é espiritual. Nós vamos ver aqui alguns textos e Paulo diz assim: olha, os que pregam o evangelho, que viva do evangelho. O pastor, o seu tempo é para obra, ele não pode fazer outra coisa. Ele não pode ter outro emprego. Ele tem que cuidar de ovelha. Ele estuda um certo tempo e continua estudando, continua cuidando da igreja. Ele tem que pastorear. E é por isso que ele tem que viver. Você trabalha numa empresa, você tem que viver do salário que a empresa te paga. Assim é o ministério. Se decidiu ser um pastor, você vai viver para cuidar de ovelha, não de fazendas, não de comércios, porque aí você não vai ter tempo para cuidar das almas. Então aqueles que pregam o evangelho, que viva dele. E esse caso aqui Deus está dizendo: tragam para onde? Para a igreja, para que não falte esse alimento espiritual. Quem pregue? Nesse caso, o ministro do Senhor. Muito bem, o texto termina dizendo assim, queridos. O Senhor diz: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sois uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Se você percebeu no texto, Deus não está falando só do dízimo. Ele está falando também de quê? De ofertas. A oferta é um pouco diferente do dízimo. Você tem que separar segundo o seu coração. Você pode separar a quantia em que você achar por bem. Certo? E dentre isso entra pactos e outras coisas que a gente pode depois falar disso. Mas a oferta você traz a quantidade que você propôs do coração, diz o apóstolo Paulo. Mas o dízimo não. O dízimo está determinado quanto? 10%. Esta parte pertence ao Senhor. Não tem como ser diferente. E você deve devolver com alegria. Deve separar isso com alegria para que ele possa ser santo. Aquilo que está separado para Deus para um fim se torna santo. Temos explicado isso como sábado, que já falamos para você, um dia separado por Deus. Aquilo que foi separado por Deus, ele se torna santo. É para um fim santo. E nesse caso, ele está dando aqui algo importante para você, uma promessa
E junto com esta promessa, uma bênção. E se você for fiel nos dízimos e nas ofertas, o que vai acontecer? Eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar bênção, que jeito? Sem medidas. Deixa eu dizer outra coisa para você. Se você devolver dízimo ou não, Deus continua te abençoando sim. Você hoje sentiu o sol no seu corpo, sim ou não? Bênção de Deus. A chuva está chegando. Todo dia eu estou avisando para vocês. Está chegando, está chegando. Vocês não estão acreditando. Daqui a pouco vai cair a água aqui. Porque o Senhor vai mandar. É bênção também. É bênção também para nós. Você respira de graça e eu também. São bênçãos. Você tem um trabalho. Você se veste, você se calça. Você tem um lar para morar. São todas essas bênçãos antes de devolver dízimo. Agora, se você fizer esta parte, mais bênção será. Eu vou derramar sem medida bênção sobre a sua vida. É isso que Deus está dizendo. Queridos, Deus nos pede só uma parte, se você percebe, para que a gente possa deixar esse egoísmo, tirar isso do nosso coração. Há pessoas que retêm o que é de Deus. E aí vem a outra parte do texto, que o devorador vem e tira. Sabe o que é devorador? Você de repente está aí tranquilo, vem uma doença. Você tem que gastar com remédios. Seu carro está de boa, de repente estoura os 4 pneus. Devorador chega assim. Chega assim. Se você tira o que é de Deus, a proteção também é tirada. Você precisa entender isso. Olha, este homem, a questionamento, perdeu 15 cabeças de boi para entender que ele estava brincando com Deus. Brincando com Deus. Não que Deus faz barganha com você e comigo, não. Esse é um pedido e Ele espera de nós fidelidade. Fidelidade. Por isso que você nunca vai ver alguém desta igreja lá na sua porta pedir dinheiro para você. O que eu vou falar de dinheiro para você é esse ponto aqui hoje. E o seu coração determina diante de Deus esta fidelidade, de devolver aquilo que pertence a Deus. Porque o Senhor não precisa. Ele faz um teste com nós. Você sabe aonde começou toda essa história de dízimo? Você lembra da história do Jardim do Éden? Quantas árvores tinha lá? Que Deus separou? Quantas? Uma árvore chamada ciência do bem e do mal, e a outra da vida. O que Deus pediu para aquele casal não tocar? Na árvore da ciência do bem? Do mal. Nós entendemos isso como a representação do dízimo. Vocês podem comer de todos os frutos, menos desse. E parece que o homem gosta sempre de desafiar Deus, né? E tocar exatamente naquilo que Deus pediu para não tocar. Nesse caso, hoje, continuam fazendo a mesma coisa. Deus está dizendo, não toque no meu santo dízimo. E o homem continua usando. Vou ser direto com você. O dízimo não pode ser tocado nem para doença. Ele não pode ser tirado para outro fim, somente para o ministério, para que a obra de Deus avance. É isso que Deus está dizendo. A oferta, sim, você pode construir igrejas, você pode ajudar pessoas, você pode fazer outras coisas com esse dinheiro, mas o dízimo não. O dízimo é separado exclusivamente para a pregação do Evangelho. Isso envolve Bíblias, estudos bíblicos que você está recebendo, salário de ministros, música, tem um quarteto chamado Arautos do Rei, recebe do dízimo, para que o Evangelho seja pregado, que se envolve a pregação do Evangelho. É assim. Muito bem, amados, vamos à Bíblia. A gente sempre tem dito aqui, o que eu falo talvez não dê muito crédito, mas o que a Bíblia fala você não tem como questionar. Vamos lá? Vamos à palavra de Deus. Primeira pergunta de hoje: a quem pertence o universo? Abre sua Bíblia aí em Salmos, confere na sua Bíblia, eu espero você. Onde é o meio da Bíblia? Obrigado, minha querida. Queridos, a quem pertence esse universo? A Deus. A Deus. Alguma dúvida quanto a isso? Não. E se tratando de universo, quem está envolvido nesse universo? Você e eu. Deus é dono do ouro, da prata, dos animais, de você, de mim. Ele é dono de tudo. Então pergunto para você, Deus precisa de dinheiro? Sim ou não? Não. Ele tem para nos dar. E é exatamente isso, Ele nos dá e espera de nós que a gente devolva isso que Ele está pedindo para ajudar a sua causa. Ele podia fazer isso, sem precisar de nós. Já disse para vocês que anjos gostariam de estar aqui pregando no meu lugar, indo na sua casa te visitar. Mas Deus dá esta honra para nós, seres humanos, pecadores, mortais, que sente a mesma dor que você sente. Se um anjo viesse dizendo, não, é porque você é anjo, por isso você está falando isso.
Então o Senhor nos dá esta honra de devolver aquilo que Ele nos dá, para a gente ajudar o próximo, sentir a necessidade do próximo. Tá bom para você aqui sentado nessas cadeiras? Simples como está, tá bom para você? Sim? Está? Agora você imagina alguém que nesta hora não tem nem onde sentar. Há lugares, há países que as pessoas estão servindo a Deus debaixo de uma árvore, sentado numa grama nesse momento, num chão, porque não tem quem ajuda, não tem uma igreja, não tem uma tenda, não tem cadeiras. Você entende a razão de servir esta obra e Deus conta com você e comigo. Aquilo que Ele nos dá para que a gente possa abençoar outros também. É só isso que Ele está pedindo. Interessante que como a semana, quantos dias Deus nos dá? 6 dias. E Ele pede 1. Olha a questão do dízimo. Ele deixa para você quantas partes? 9 ou 90, como você queira chamar. Ele pede só uma porção para ver se a gente tira esse orgulho. Mas lembre-se, tudo pertence a quem? A Deus. Amém? Amém. Você também. Tudo que você tem. Dinheiro não é seu. Você não vai levar para lugar nenhum. Quando morrer, morre de braços cruzados. Não vai levar nada. Vai levar uma roupa, talvez, que alguém vai colocar em nós. Então lembre-se disso. Segunda pergunta. Vamos lá. Graças a quem obtemos nossos bens? Vamos lá para o 5º livro da Bíblia aí do Velho Testamento, na página 135, Deuteronômio 8, 17 e 18. Enquanto isso, você vai manuseando a sua Bíblia aí. 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, está ficando fácil. Já há alguns dias você está abrindo a Bíblia com a gente. Você fica craque aí com a Bíblia. Bom? Graças a quem obtemos nossos bens. Nós devemos isso a alguém. Quem? A Bíblia responde para nós. Deuteronômio 8, 17 e 18. Então vamos lá. Não digas, pois no teu coração a minha força é o poder dos meus braços. Essas riquezas, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que dá forças para adquirir riquezas. Obrigado. Olha só, queridos, você não deve sair por aí dizendo: não, foi eu que construí minha casa, foi eu que comprei meu carro, foi eu que comprei meu iate, né? Meu helicóptero. Não. Você tem que lembrar de dar graças a quem? A Deus. Porque a força do poder do seu braço, de Deus, não o nosso, nos traz as riquezas. Os bens que temos, devemos a Deus. Você acha que se você não tivesse inteligência, você estaria trabalhando? Se você não tivesse saúde, você acha que você estaria trabalhando? Imagina alguém agora paraplégico, em cima de uma cama ou numa cadeira de rodas, esperando a comida na boca. Deus te dá saúde. Estou falando com pessoas que estão bem de braço, de perna, né? Estão aí animados, felizes. Então a gente precisa ser grato a Deus, agradecer por tudo todos os dias. Em tudo dá graça, diz a Bíblia. E nesse caso aqui, você deve, antes de qualquer coisa, lembrar do Senhor teu Deus. Porque é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. E através do trabalho do suor do teu rosto comerás o teu pão, disse Ele aos nossos pais. E Ele abençoa a sua saúde, a sua vida, o seu corpo, o meu corpo, para que a gente possa trabalhar. As forças vêm de Deus. Então nunca diga com exaltação própria, dizendo: eu adquiri, eu fiz. Não. Lembre sempre de agradecer a Deus. O Senhor te deu força, e a mim também, para que a gente chegasse até onde estamos. Amém? Amém. É o poder de Deus, é a graça de Deus. Não é porque você é inteligente, porque você é mais forte, não é isso. É o Senhor que nos dá força, sabedoria, inteligência para a gente poder trabalhar e adquirir nossos bens. Então seja grato a Deus. O que eu quero que você entenda, a primeira coisa: Deus é dono de tudo. É Ele que nos fortalece. Percebe que isso tem a ver com Deus o tempo todo? Obrigado, meu querido. Deus, sozinho você não vai a lugar nenhum, nem eu. Nós não somos ninguém sem Deus, a verdade é essa. A Bíblia chega a comparar como uma palha o homem que não tem Deus, que o vento leva para onde quer. A gente precisa de Deus. Precisa do poder de Deus, da graça de Deus, para que a gente continue sendo vencedor. Então lembre-se disso. Ele está à sua disposição e à minha. Mas a gente precisa ser grato a Ele. Terceira pergunta de hoje.
Que parte de nossas entradas pertencem a Deus? Vamos lá para o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. No início da Bíblia aí, você encontra na página 94. Que parte de nossas entradas pertence a Deus? Quanto Ele pede? O que eu ganho e você ganha pertence ao Senhor. Terceiro livro aí você encontra essa resposta. Casa. Tá bem? Quanto mais se estuda, mais conhecimento nós temos. Todos encontraram? Amém? Amém. Ô Lena, você pode ler, Lena? Ou não? Pode, por favor. Muito obrigado. O outro microfone, ele tá, parece que a pilha querendo ir embora, mas sempre pedir para um Caleb aí depois levar até as pessoas, fica mais fácil, tá bom? Muito bem. Esse texto nos ajuda a entender algo muito importante. O Senhor oficializa esse dízimo com os sacerdotes. Quero que você entenda isso. Existia o santuário e uma tribo chamada Levi, os levitas, todos eles não faziam outra coisa a não ser cuidar da obra de Deus. Então Deus pediu que as outras 11 tribos plantassem, colhessem, mas levasse até os levitas, os pastores da época, os sacerdotes, levassem então a 10ª parte. Tudo que passasse debaixo do bordão ou da vara do pastor. Por exemplo, você tinha 10 ovelhas, então era contada 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 10ª era levado para o templo. Se era 10 sacas de soja, no caso hoje, arroz, não é? Se fosse o trigo, era uma tirada. De 10 tirava-se uma para as tribos, a tribo de Levi. Porque eles não iam plantar. Para que você entenda então que isso é uma ordem de Deus. Não é coisa de igreja que inventou isso. Esse assunto é Deus que colocou na sua palavra e nos pede. Ele nos ensina isso. Então todos os dízimos, do gado, do rebanho, de tudo. Então aqui me faz entender uma coisa. Até que ponto eu sou fiel a Deus? Eu conheço pessoas tão fiéis que se ele ganha uma camisa de presente, ele vai lá na loja saber o preço e ele dizima dessa camisa. Se ele vai comprar banana e lá ele ganha mais uma dúzia, ele tira exatamente o dízimo daquela dúzia de banana que ele ganhou. Se você acha um dinheiro na rua, você deve separar a parte de Deus. Você ganhou. Em outras palavras, tudo que entra, Deus não pede o dízimo de quem não tem. Se não tem, não tem de onde tirar. Mas se você tem, tem que tirar a parte de Deus. Você só não pode fazer igual o garotinho das 2 moedas. O pai deu uma e disse, esse aqui é o dízimo, esse aqui é para você comprar sorvete. E ele sai brincando na rua com as moedas. E uma cai e vai para o bueiro. Disse, lá se foi o dízimo. Aí ele ficou só com a dele. Né? Tem gente desse jeito, é ou não é? A de Deus vai embora, agora a dele, entendeu? Então, precisa entender isso. Você tira a primeira de Deus. A 10ª parte, quando você recebe teu salário, você então deveria, por exemplo, entrar no seu quarto, agradecer a Deus por ele e tirar a parte que pertence a Deus.